João, primeiro, sobre a caravana federativa, uma ação importante, uma tentativa de aproximação com os municípios. Certamente, Eliezer. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É, de fato, um projeto importante, primeiro, porque a gente sabe que há uma demanda muito alta de projetos de todos os municípios. O Brasil tem mais de 5.000 cidades, né? Então, todos esses municípios possuem projetos cadastrados no governo federal. Às vezes, uma atuação neste sentido de uma caravana como essa, onde leva os ministérios, onde leva os setores técnicos aos estados, facilita o acesso das prefeituras, né, para saber onde é que está aquele projeto que foi cadastrado na área da educação, na área da saúde, em busca de recursos. É uma forma do governo federal facilitar e dar, ao mesmo tempo, uma resposta aos municípios sobre como é que está qualquer demanda de uma cidade. O prefeito de um município do interior do Piauí, ao invés de ir a Brasília, ao invés de procurar uma agenda com um ministro, que é coisa difícil de se conseguir, né, ao invés de ir a Brasília percorrer os setores técnicos do Ministério, ele vem aqui a caravana que está sediada em Teresina, apresenta ali o protocolo do seu projeto que está cadastrado e o governo federal tem a obrigação de dizer o que é que está faltando, o que é que precisa ser corrigido, enfim, garantir uma celeridade no andamento dessa demanda. Isso é importante, pode destravar recursos e investimentos. Bom, agora, entre as personalidades que estiveram presentes lá, o deputado Fábio Novo, pré-candidato à Prefeitura de Teresina, tem intensificado as suas agendas pela cidade. E aí, João, a gente se pergunta sobre o papel de líder do governo na Assembleia. O deputado é o atual líder do governo, mas diante dessa dedicação que ele precisa ter à pré-campanha e daqui a uns dias à campanha propriamente dita, fica a especulação. Quem pode assumir, quem deve assumir essa função que é necessária e muitas vezes estratégica no parlamento? É interessante o que você falou, porque a agenda de candidato e candidato competitivo numa prefeitura de capital é uma agenda que é muito intensa ao longo ali dos meses que antecedem o processo eleitoral. Então, realmente não dá para exercer a liderança do governo no parlamento e também concorrer à prefeitura de Teresina. Isso é incompatível por uma questão de agenda, de interesses, uma questão de tempo. A figura do líder do governo é muito importante. Embora aqui no Piauí a gente tenha um parlamento que não dá trabalho ao executivo, até porque 90% ou mais do parlamento piauiense estadual é da base do governo, a gente sabe que tem aqueles projetos que o governo precisa encaminhar para a Assembleia Legislativa e pedir uma atenção especial, muitas vezes nem por uma questão de análise do mérito, mas por uma questão de urgência. E isso demanda do líder do governo uma capacidade de dialogar com todo mundo, de conversar, de destravar, de explicar, de apresentar as demandas do governo, assim como também fazer aquele caminho de volta, porque muitos deputados estaduais, quando estão encontrando alguma resistência, né, de liberação de recursos ou de nomeações nas secretarias, recorrem à figura do líder do governo para que ele tente, de certa forma, fazer aquele trabalho político de meio de campo e destravar também essas demandas. A gente sabe que na política tudo é negociado, então é uma função que demanda muito tempo. Às vezes, você falou aí, João, que a Assembleia não tem dado trabalho ao Karnak de fato, mas às vezes até para formar um quórum para uma votação é preciso essa agilidade do líder. Sim. Eu vejo o líder do governo mandando mensagem, fazendo ligação, vai no gabinete, pede para assessor ir atrás, falta puxar pelo braço para trazer os deputados ao plenário e fazer as votações necessárias. A gente sabe que os deputados estaduais, eles têm uma rotina que normalmente é andando em secretarias ao lado dos seus apoiadores, né, de prefeitos, vereadores. O prefeito lá do interior que vota em um deputado, ele vem resolver um problema aqui na capital, vamos supor, na Secretaria de Saúde. Ele não quer ir na Secretaria de Saúde sozinho. Ele quer ir ao lado do seu deputado, até como uma forma de demonstrar, né, mais respaldo, de tentar garantir ali a agilidade na resolução daquele problema. Isso faz com que os deputados estaduais fiquem muito ausentes dos debates na Assembleia Legislativa. Então, de fato, muitas vezes, quando chega ali o horário da sessão, da sessão plenária, é preciso que haja um esforço para garantir quórum, é preciso que se faça um trabalho para que viabilize a realização daquela plenária, e o líder do governo tem muito desse papel, porque se não tem quórum, não tem plenária. Se não tem plenária, não tem como aprovar os projetos, não tem como debater os projetos de interesse do governo. E aí você me perguntou sobre o nome. A gente tem uma sonora do deputado estadual Vinícius Nascimento, ele que é cotado, sim, para ser o líder do governo, mas ele falou sobre o assunto.
Deputado... vários partidos fazem parte da base do governo. A decisão de líder passa pelo Karnak, quer dizer, uma decisão do governo para poder ter o seu porta-voz, a pessoa que facilita o diálogo do legislativo com o executivo, e que isso aí está sendo conversado com o Karnak, né? Então, essa decisão, ela não foi ainda tratada diretamente com nenhum deputado, o governo ainda não tratou, e naturalmente o governador deve estar fazendo sua avaliação, que quando chegar o momento do afastamento do deputado Fábio, que vai agora para uma caminhada vitoriosa, provavelmente vai ser chamada a pessoa que vai assumir. E que todos nós aqui entendemos que a decisão que o governo tomar é a decisão ideal que o governador entendeu e que vai ser com certeza uma pessoa de bom trânsito e bom diálogo com toda a bancada. Estaria à disposição para essa função? A gente está no parlamento para isso, para trabalhar, para poder a gente ter acesso, para poder ter informações e dar celeridade ao processo, para que a população seja realmente protegida naquelas matérias mais importantes. E ser também a pessoa que possa dialogar com o governo para poder pontuar que algumas mudanças que podem acontecer, elas sejam tomadas de uma forma que beneficie cada vez mais a população. Então está aí, Eliezer, o deputado Dr. Vinícius Nascimento, dizendo que está no parlamento para trabalhar. Então, se for do interesse, se for da decisão do governador Rafael Fonteles, ele assume sim a liderança, uma informação que pode e deve ser confirmada nas próximas semanas. É uma das possibilidades. Sim. É um dos nomes que tem sido lembrado nesse processo. E dizer que, por mais que os deputados não sejam candidatos, não irão disputar a eleição deste ano, mas vão ter que se dedicar aos aliados também. Certamente, né? Os prefeitos, seus candidatos no interior, verdade, eleger suas bases, fica difícil. porque senão lá em 2026 fica mais difícil.